Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Marcos e hoje eu quero falar sobre um assunto que não tem absolutamente nada a ver com medicina. Eu quero falar a respeito de migração para o Canadá. Para contar um pouco desse processo, eu tenho que voltar um pouquinho para a nossa história. Tem um vídeo que eu gravei, inclusive está aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição, em que eu conto com mais detalhes o porquê que eu decidi vir para o Canadá, quais foram os motivos que me fizeram vir para cá e o que me levou a tomar essa decisão que basicamente mudou completamente a minha vida. E no nosso primeiro ano aqui, a gente tinha um visto que chama de Work Permit, que é um visto de trabalho. Na verdade, toda vez que um empregador canadense ele quer contratar alguém, ele tem duas opções basicamente. Ou ele contrata um canadense, ou então ele contrata uma pessoa que é estrangeira. Para ele contratar uma pessoa que não nasceu no Canadá, ou que não é cidadão canadense, ele precisa provar que não existe nenhuma outra pessoa nascida ou que tenha tido a cidadania canadense que possa fazer a mesma coisa. Porém, existem algumas categorias que são isentas desse documento. O nome desse documento é Labor Market Impact Assessment. Como eu disse para vocês, algumas profissões são isentas. E médicos, quando vêm trabalhar aqui como pesquisador, o empregador não precisa comprovar basicamente que exista um canadense que possa fazer a mesma coisa. E esse foi o meu caso. Como eu contei no outro vídeo, eu vim para cá no ano anterior e basicamente eu pedi para fazer um tempo aqui como Research Fellow, que na verdade é uma posição em que médicos ou pessoas relacionadas à área da saúde vêm para cá para ficar um tempo fazendo pesquisa. Mas o que é um pouco diferente do Brasil é que essa posição aqui no Canadá, ela é considerada um emprego normal. Então você vai ser um pesquisador, você vai ser um cientista e o que você tem que produzir, na verdade, é conhecimento ou inovação, preferencialmente. Mas o que isso tem a ver com o Permanent Resident? Toda vez que você vai aplicar para residência permanente, você precisa atingir uma certa pontuação mínima para você entrar na lista das pessoas que estão elegíveis. Então você precisa saber quais são os critérios que o governo canadense prioriza para que você tenha a pontuação necessária. De modo geral, o que você precisa ter? Em primeiro lugar, você precisa falar bem inglês. E quando eu digo falar bem, significa você precisa basicamente estar no nível pelo menos intermediário, nas 4 habilidades da língua, que são reading, writing, listening e speaking. Eu já digo de antemão que a mais difícil de todas é o speaking, mas ao mesmo tempo é a mais importante. Eu vou fazer um vídeo sobre isso no futuro também. Porque em qualquer emprego que você for ter, você vai precisar se comunicar com as pessoas. Ou com as pessoas que trabalham com você, ou com o seu chefe, e especialmente aquelas pessoas que vão trabalhar com o público. E isso para mim foi uma coisa muito interessante, porque eu tinha um nível de inglês intermediário. Na verdade, talvez até um pouco menos do que isso. Antes de vir para cá pela primeira vez, eu fiz alguns meses de aula particular apenas para aprender o inglês médico. E essa é uma dica que é muito valiosa. Digamos que você venha para cá para fazer qualquer tipo de atividade profissional, seja de business, seja na parte da área da saúde ou qualquer outra coisa. Uma dica muito valiosa, especialmente se você já sabe falar um pouco de inglês, você pega um professor particular que seja especialista na sua área, então ele vai te ensinar todos os jargões, todos os vocabulários, e isso foi espetacular para mim. Por quê? Porque quando eu pedi para voltar para cá no ano seguinte, para trabalhar como Research Fellow, uma das coisas que o meu chefe, ou meu futuro chefe, falou é que o meu nível de comunicação já estava muito bom. E na verdade o meu nível, na minha opinião, não era tão bom assim. Porém, como eu já sabia os jargões e já estava mais habituado com a linguagem técnica da minha área, foi muito mais fácil eu pegar e conseguir entender aquilo que eles estavam falando. Mas o meu principal objetivo era comunicação. Além do inglês, a outra coisa que você precisa saber é se aquilo que você sabe fazer,
aquilo que você tem experiência de trabalho, é alguma coisa que o governo canadense prioriza. E para isso, existem 3 letrinhas, uma palavra de 3 letrinhas que é extremamente importante, chamada NOC. Então, de tempos em tempos, o governo canadense ele coloca no site quais são os NOCs prioritários para o governo naquele período de tempo, seja de 6 meses ou seja de 1 ano. Você precisa ver se você se encaixa nesse NOC. Por quê? Se você não se encaixa nesse NOC, a sua experiência de trabalho não vai contar pontos para o processo do PR. E a terceira coisa que você precisa provar para o governo canadense é que você estudou. Quanto mais você estudou, ou quanto mais longe você for na sua vida acadêmica, mais pontos você vai acabar ganhando na hora de pedir o Permanent Resident. Então, por exemplo, no meu caso, eu tinha feito faculdade de medicina e eu também tinha experiência de trabalho como residente. Na nossa aplicação, a minha esposa tinha a faculdade dela, depois ela tinha feito um mestrado e também já tinha experiência de trabalho. Então, quando a gente aplicou como casal, juntou tudo e a nossa pontuação foi lá para cima. Mas aí você pode estar pensando, tá, mas eu já estou muito velho, ou então eu não consigo nada disso que vocês já tinham. Não importa. Vá atrás das informações. Se você realmente quer isso, você precisa conseguir ir o mais longe possível no inglês, experiência de trabalho e experiência de estudo. Ah, e tem um detalhe. Toda vez que você vem estudar no Canadá e você não é canadense, você geralmente paga de 2 a 3 vezes mais o valor que um canadense paga. Se você nem tem dinheiro guardado, aí fica um pouco difícil de você conseguir entrar por essa via. Existem vários detalhes a respeito de college e de faculdade, e é uma coisa que eu não vou cobrir muito nesse vídeo, porque eu só quero passar mais a minha experiência e inspirar vocês de que existe um caminho. E depois de 1 ano trabalhando com esse Work Permit, tanto eu quanto a minha esposa, a gente aplicou conjuntamente para o PR. A gente se organizou muito bem antes, a gente tentou coletar o máximo de informações, inclusive no YouTube. Então, se você está assistindo isso, espero que isso ajude você. E a gente conseguiu coletar todos os nossos dados, não só de estudo, quanto de trabalho também, e mandou. E depois de algumas semanas, a gente recebeu a boa notícia, que a gente entrou no pool de pessoas que podiam aplicar de fato para o Express Entry, ou para a residência permanente. E eu queria falar mais uma coisa. Tem muita gente que acha que não vale a pena todo o trabalho e principalmente todo o gasto, porque, de fato, você aplicar para a residência permanente aqui no Canadá é demorado, é trabalhoso e é caro. Mas, depois que a gente conseguiu esse documento, muita coisa mudou aqui pra gente. Foi muito mais fácil a gente conseguir crédito, por exemplo. Fica mais fácil você conseguir pagar menos um seguro de um carro. Fica mais fácil você conseguir alugar um apartamento ou uma casa, porque você basicamente já tem um vínculo que é vitalício com o país. E não só para mim, mas para minha esposa também, porque para ela foi muito mais fácil conseguir de fato entrar no mercado de trabalho na área dela depois que a gente conseguiu a residência permanente. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, se as regras não mudarem, muito provavelmente a gente vai conseguir aplicar para a cidadania canadense, mas isso é uma outra história. Então é isso, gente. Eu queria mostrar os caminhos que tanto eu quanto a minha esposa fizemos para conseguir imigrar e depois para conseguir tirar o PR aqui no Canadá. Se você está tentando ou se você tem esse desejo, deixa aqui nos comentários desse vídeo a sua dúvida e na medida do possível eu vou responder. Então se você achou esse conteúdo legal, se você achou esse conteúdo de valor, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e também me siga aqui nas redes sociais, porque toda semana eu vou colocar um vídeo sobre a minha vida e a minha experiência. E o mais importante de tudo, enjoy your life!